Eu só queria falar uma coisa. Vocês conseguiram fazer os exercícios da sexta passada de ecologia? Alguém? Vamos lá, hoje a gente tem tempo. Bora conversar. Tudo bem, Vitor. Olha só, eu sempre vou colocar a lista de exercícios, tá? Para vocês fazerem. Sempre vai ser uma lista de 10 exercícios sobre o tema que a gente viu naquela aula. Eu vou geralmente fazer os exercícios com vocês mesmo quando eu terminar cada bloco. Que bom que a aula foi boa. É importante a gente fazer exercício, ou então a gente fazer provas anteriores, gente, cuidem nisso. Eu sei que às vezes o nosso tempo ele é um pouco escasso, mas às vezes pode parecer muito que a gente entendeu tudo na aula, porque o professor estava ali falando, estava ali guiando, mas a gente precisa ver se a gente tem autonomia nesse conhecimento, né? Então é super importante a gente fazer esses exercícios, até porque daí vocês fazem, vocês veem especificamente no que vocês têm dúvida. Por exemplo, você está fazendo uma questão e você vê, eu não entendi muito bem aquilo de cadeia alimentar. Eu não entendi como é que funciona a relação entre nível trófico e consumidor. Como é que o consumidor pode ser primário, mas está no segundo nível trófico? A prof explicou isso, mas eu não consegui entender. Aí você me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem pro Matheus, e a gente consegue conversar e direcionar melhor, sabe? Até para as aulas, para planejar as aulas. É bom de saber o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo. Então, por favor, procurem fazer. Mas eu estou perguntando isso porque é uma pegadinha, na verdade. Eu tinha colocado os exercícios, mas a minha internet caiu, então vocês não tinham ficado com lista de exercícios. Só que notem que ninguém me disse que a lista de exercícios não estava online, então assim, gente, bora tentar abrir a lista. Vocês não precisam nunca fazer todas, tá, gente? Não é obrigação. Eu sempre digo que vocês fazerem 3 exercícios e vocês entenderem tudo que tá naqueles exercícios é ideal, assim, tipo, já tá melhor do que vocês não fazerem nenhum, entendeu? Então, procurem fazer e procurem entender as questões, procurem entender as alternativas, procurem entender por que vocês acertaram ou não aquela questão, tá? Isso é muito mais importante do que acertar ou errar. Acertar ou errar, gente, então assim, ó, não tem ninguém olhando, ninguém se importa, você não sabe quantas você acertou, você não sabe quantos seu coleguinha acertou ou não, a professora não vai saber, ninguém vai saber, é você e o seu consciente ali. Mas então, João, eu peço que vocês me avisem se vocês notarem que isso acontece, porque assim, né, professores continuam sendo seres humanos, às vezes a nossa cabeça ela dá uns pane. Os materiais eles estão já sempre prontos com antecedência, mas às vezes acontecem essas coisas, então me avisem que eu ajeito. Eu vou colocar ela hoje de noite. As dessa semana vocês já estão com tudo ali. Mas hoje eu tô falando demais, porque eu me emocionei que a gente tem 2 períodos hoje. Então vamos começar a nossa aula. E como sempre, a gente vai começar revisando um pouco o que a gente viu na aula passada. E eu peguei para usar esse mapa mental do Descomplica, que já está também no nosso drive. Então, a gente está estudando a ecologia. Vocês devem lembrar que a gente começou falando sobre o conceito de ecologia, né? Por que a ecologia é tão importante? O que ela estuda? Ela vai estudar a relação dos seres vivos entre si, então, um ser vivo se relacionando com o outro, que vai ser um pouco que a gente vai aprofundar hoje, mas também dessa relação dos seres vivos com o meio ambiente, então com os fatores abióticos que existem naquele espaço. A gente tem alguns conceitos que são muito importantes, por exemplo, o conceito de habitat, que ele está incluído dentro do nicho ecológico. Lembrem que o nicho é o que eu chamo de fofoca, né? Isso foi uma prof que me falou muito tempo atrás e, gente, ficou, então eu acho uma ótima. Então, tudo que a gente puder falar sobre aquela espécie, incluindo o habitat, que vai ser o lugar onde ela mora, né, o lugar onde é mais provável de a gente achar ele, a gente chama de nicho. Então, qual é a função naquela sociedade, né? Como ele se relaciona com os seus parceiros, então a relação sexual, como é que ela funciona, como é que é a sua reprodução, várias questões, todas as questões comportamentais, biológicas que a gente conseguir falar são um nicho. Aí aqui, ó, ele traz população e comunidade. Vocês lembram qual é a diferença entre população e comunidade? Bora lá, gente. Se não quiser digitar, pode abrir o microfone, não tem problema. Hoje eu vou encher o saco. Geralmente eu
não tem tanto tempo, então não dá pra gente ficar pausando, mas hoje você se lascar. Exatamente, João, é isso mesmo. Lembrem que quando a gente fala em nível de organização, a gente combinou que a ecologia a gente vai estudar a partir do indivíduo, né? Deixa a parte celular para a histologia. Então a gente começa do indivíduo. Quando a gente junta vários indivíduos de uma mesma espécie, a gente tem uma população. Quando a gente tem a união de várias populações diferentes, então indivíduos de espécies diferentes, a gente tem uma comunidade. E lembrem que isso vai progredir para um ecossistema quando a gente tiver a inserção de fatores abióticos, além desses fatores bióticos, né, dessa vida. E daí, quando a gente junta todos os ecossistemas que existem, a gente tem a nossa biosfera. A nossa biosfera, ela é dividida em ciclos, né? Então, o talassociclo, que vai ser o nosso ciclo marinho, o liminociclo, que vai ser o ciclo de água doce, e o epinociclo, que é o ciclo terrestre. Tudo isso tá para vocês no glossário da aula passada, se não me engano, tá? Nós temos aqui também os biomas, que são uma forma de a gente agrupar os ecossistemas e classificar, estudar eles. E lembrem-se que na transição entre biomas, a gente sempre vai ter um ecótono. Então, o ecótono ele é muito importante porque ele tem uma biodiversidade muito grande, gente. Não esqueçam dessa questão, vestibular adora. Mas daí a gente começa a estudar propriamente, né? O que é, como são essas relações. E a gente vê que as principais relações que a gente estuda são as relações de alimentação, né? Então, essas relações tróficas, que a gente representa por meio de cadeias. Lembrem que as cadeias, elas são lineares e elas representam a relação de apenas um grupo, né, limitado de indivíduos. Então, é um come um, que come o outro, que come o outro. A gente sabe que não é assim que acontece no dia a dia, mas é uma forma muito prática de representar. Então, como a gente está vendo aqui. E a gente tem as teias, em que a gente começa a relacionar várias cadeias juntas, tá? Lembrem, a energia, ela é... Como é que ela funciona na cadeia? Não fiquem com vergonha, gente, esse é o espaço para errar. Exatamente, o fluxo é unidirecional. Não tem como ciclar a energia, mas a matéria... exatamente, Vitor, isso é uma coisa que perguntam muito. Mas a gente sabe que a matéria, e é por isso que fica nesse pega-ratão, né? A matéria, ela sim, ela consegue ser cíclica. Então, às vezes as pessoas pensam, porque a gente tem os nossos decompositores, né? Mas como a energia... como que a energia pode não ser cíclica se a matéria é? Mas lembra que a gente está falando de coisas diferentes. Apesar de a gente consumir matéria para pegar energia, essa energia não tem como os decompositores levarem de volta, né? Colocarem vou colocar uns ATPs aqui na terra e daí a planta pega. Não, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá, perfeito. Então vamos começar o que a gente tinha que ter terminado semana passada, mas o nosso período é curto, que são as nossas pirâmides. Então, eu falei para vocês que as cadeias e as teias alimentares são formas da gente representar para a gente poder estudar melhor aquelas populações, aquelas comunidades. Enfim, a gente tem uma outra forma de representar, e daí, puxando de volta para matemática, gente, matemática, ela nos ajuda muito nos estudos de ecologia. A gente tem as pirâmides. E elas funcionam basicamente como qualquer gráfico. Acho que talvez se a gente pensar em gráficos em barra, fica um pouco mais claro. E basicamente é só uma forma de a gente visualizar de um jeito diferente aquelas relações que estão acontecendo. Então podem ser relações de energia e podem ser relações tróficas também. Então aqui a gente tem a nossa primeira pirâmide, que é a pirâmide de energia. Eu acho que ela tem um nome mais tranquilo, né? Ela já fala que o que ela está medindo, que é energia. Mas se eles não te contarem, como é que a gente pode ver? Quando eu falei para vocês de gráfico, eu falei para vocês olharem os eixos. Aqui eu vou pedir para vocês olharem a unidade, gente. A unidade vai dizer para vocês do que a gente está falando. Porque olha só, a gente está falando em quilocalorias por metro quadrado por ano. Ok, a gente estipula uma área e a gente estipula um tempo para a gente poder estudar. Mas o que importa mesmo são as quilocalorias. A gente tem que estar falando de energia. Então, o que a gente representou aqui? A gente tem um primeiro nível, em que a gente vai colocar os nossos produtores. Essa barrinha de baixo sempre vai ser os produtores. Gente,
porque são eles que captam essa energia solar, né? Essa luz, fazem fotossíntese e fixam essa energia dentro da cadeia. E daí aqui a gente vai ter no nosso segundo nível os nossos consumidores primários, então no caso aqui um gafanhotozinho sendo representado. E no terceiro nível a gente vai ter o nosso consumidor secundário. Vejam que os níveis, né, da pirâmide, eles correspondem aos níveis tróficos. Então, produtores, primeiro nível trófico, consumidores primários, segundo nível trófico, consumidores secundários, terceiro nível trófico. Gente, essa pirâmide é a única que nunca pode ser invertida, justamente por uma coisa que o João me respondeu ali atrás. A energia, ela é unidirecional, ela tem um fluxo que ela não tem como ela ficar voltando. Então não tem como a gente ter menos energia no começo do que a gente tinha no final, né? Então, essa daqui é a única que não vai poder inverter. As outras vocês vão ver que a gente vai ter, às vezes, com a base um pouco menor. Nesse caso, não. Lembrem que são os produtores que fixam toda a energia. Mas nós também podemos representar, visualizar a partir dos números, né? Quantos indivíduos tem cada população. Então, nós vamos ver aqui, ó, novamente, a base sempre vão ser os produtores. Nós temos 1000 plantas. Ah, prof, mas agora a gente não tem um quilocalorias aqui. Como é que a gente sabe que a gente está falando de números? Porque olha só, 1000 plantas. Só não tem uma unidade aqui do lado, tem que ser indivíduos. Se fosse qualquer outra coisa, eles seriam obrigados a colocar. Ok, então nós temos esse número de indivíduos no primeiro nível. Aí nós vamos ter nosso consumidor primário. Novamente, olha só os gafanhotos aqui. Então vejam, aqui mudou um pouquinho, né, que são aves, mas vejam que essa pirâmide aqui, ela é bastante parecida com essa outra aqui. Elas estão representando coisas parecidas, né, tirando o sapinho que ali vira ave, mas vejam que elas estão representando coisas diferentes. Aqui nós estamos falando da energia que tem disponível para cada nível trófico. E aqui nós estamos falando da quantidade de indivíduos. Então, isso vai ser afetado, por exemplo, pelo tamanho dos indivíduos. Se forem, por exemplo, gramíneas, tá? A gente vai ter várias, assim, milhares. Se forem árvores, talvez a gente tenha menos por metro quadrado. Então, pensem que essas relações vocês tentem trazer para a vida de vocês. Tentem imaginar, ver essas coisas acontecendo. Então, porque ninguém fica contando graminha por graminha, né? A gente bota uma estimativa ali numa área. E daí, quantos gafanhotos mais ou menos para comer essas graminhas? 300 gafanhotos e daí 20 aves. E daí, a partir disso, a gente pode ver, se tiver muitas aves, é porque alguma coisa está errada. Se essa barrinha aqui estiver muito grande, a gente sabe que tem uma coisa errada. Por quê? Tem muito pouca energia disponível para esses indivíduos. Então, não tem como a população deles ser tão grande. E daqui vejam a nossa primeira pirâmide invertida, que foi o que eu falei para vocês das árvores. Aqui nós temos 3 IPs. O IP é uma árvore bastante grande, então em um IP tu pode ter milhares de besouros tranquilamente. E esses besouros vão alimentar algumas aves. Tudo certo, gente? Vocês conseguiram entender? Perfeito, qualquer coisa vamos falando, tá? E nós temos finalmente a nossa pirâmide de biomassa. Eu acho que biomassa é o único nomezinho assim que a galera fica um pouco mais confusa. Poxa, mas o que é isso, prof? Lembrem de separar as palavras, né? Ver as raízes. Bio é vida, tá? Não nos ajudou muito porque é uma sala de biologia. Mas massa, a gente pensa numa coisa de peso. Jéssica, isso aí, biomassa de banana verde. Tá, mas então, você sabe o que é a biomassa de banana verde? Também, nossa, a doida das receitas aqui também pensa nisso. É a banana verde quando a gente tira a água dela. A biomassa a gente chama de peso seco. Então, por que a gente seria a biomassa, seria essa coisa cozida, né? Que quando a gente faz em casa. Porque a água vai evaporar, né? Ela chega em um ponto que ela começa a evaporar. Então, tu tem um pouco mais a massa seca. Mas existem métodos mais apropriados. Então, por exemplo, uma liofilização. Vocês vão ver algumas questões do Enem, que tu tira a água, tu desidrata por outros métodos. Mas pensem nisso, peso seco. Lembrem, por exemplo, que a água é mais de 70% da composição do nosso corpo. Então, grande parte do nosso peso é água.
Tanto que a gente fala que os primeiros dias da dieta é sempre mais fácil, porque tu perde muita água no começo. Às vezes as pessoas ficam tipo, nossa, comecei perdendo vários quilos no começo. Meu bem, você não perdeu nada de gordura, você só perdeu água. Não viaja, só desinchou. Então lembrem disso, quando a gente fala de biomassa, é massa seca. E vejam aqui, nós temos uma pirâmide, né, no formato direto. Como é que a gente vai ver, né? Qual é a nossa unidade? Aqui nós temos gramas por metros quadrados. Então, é essa massa, né, gramas, em um determinado espaço. Então, aqui nós temos, gente, difícil de ver os zeros, mas 100 mil gramas por metro quadrado de produtores. Então, pensem que essas árvores, apesar de elas serem um pouco número, né, vamos pensar no caso dos IPs, elas têm muita massa seca, porque elas são muito grandes, elas têm troncos, elas têm raízes, elas têm folhas, então elas vão ser bem pesadas, independente do número, claro, quanto mais tiver, né, mais pesadas. Mas se a gente pensar numa gramínea, daí fica um pouco diferente, porque não tem aqueles troncos tão volumosos, não vai ser tão pesado. Então isso pode gerar variações. Vejam que aqui os nossos produtores eles estão em menos quantidade do que os nossos consumidores primários. Eu já explico isso. Mas aí, ok, nós vamos ter essas árvores que vão servir de alimento para alguns insetos, que vão ser nossos consumidores primários. Então, 1000 insetos, daí nós vamos ter 100 sapos comendo esses insetos e apenas 10 aves comendo esses sapos. Seriam os nossos consumidores terciários. Só que o que acontece? Quando eles botam pirâmide invertida, eles adoram colocar essa pirâmide aqui, exatamente essa. Por quê? Porque ninguém fala de ambiente marinho. Mesma coisa que eu falei para vocês na cadeia alimentar, vou trazer de volta. Ninguém fala, mas tem uma coisa muito curiosa no ambiente marinho, que é o fitoplâncton e o zooplâncton. Lembrem que plâncton, eles se chamam plâncton porque eles ficam naquela zona que a gente chama de planctônica. Então, eles ficam boreando na superfície, eles não têm uma motilidade própria. E o que acontece? O fitoplâncton, ele se reproduz muito rápido. Então, sempre vai ter naquele ambiente. Só que ao mesmo tempo que o fitoplâncton se reproduz muito rápido, o zooplâncton come muito. Então, fica parecendo, né, quando a gente estuda, a gente vê que tem menos fitoplâncton do que tem zooplâncton, por causa dessa velocidade no consumo. Mas sempre vai ter fitoplâncton. Não sei se essa relação fica clara, mas é por isso que a gente inverte a nossa pirâmide. E daí o zooplâncton vai servir de alimento para alguns peixes menores, que vão servir para peixes maiores, ou então até para uma baleia. Enfim, essa é a nossa relação. Vocês conseguiram entender essa pirâmide aqui? Especialmente? Ela é mozãozinho. Tá. Lembrando que dúvidas vocês vão me falando, tá? E daí nós vamos começar as nossas relações ecológicas, então. Gente, para relações ecológicas, o que eu recomendo? Lembrem sempre... Tentem lembrar dos exemplos, tá? É mais fácil de a gente estudar pensando nos exemplos, só que assim, tem que entender o exemplo. Tem que entender como que se relacionam. Tanto imaginar na tua cabeça, como é que um passarinho vai se relacionar com um jacaré? Faz uma tirinha na tua cabeça, enfim, uma história doida, que a gente costuma lembrar melhor. Porque, assim, os exemplos, eles podem variar, tá? O vestibular adora ficar variando os exemplinhos, assim. Tem alguns que são clássicos, mas às vezes o vestibular dá uma variada e a galera se perde, porque ficou, tipo, só no... mutualismo é tal exemplo. Não, gente, tem que entender como é que funciona entre esses animais, entre esses seres vivos. Mas, ok, nós temos duas classificações principais em relação às relações ecológicas. Primeiro, a gente tem que se perguntar, essa relação está ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie? Se a resposta for sim, nós temos uma relação intraespecífica. Específica por causa de espécie e intra porque está dentro, né? Então, as forças intramoleculares, por exemplo, também são dentro da molécula. São indivíduos de espécies diferentes? Não. Então, é uma relação interespecífica. Então, entre espécies diferentes. Nós podemos nos perguntar também se algum dos indivíduos é prejudicado nessa relação. Se a resposta for sim, nós temos uma relação desarmônica, porque alguém está sofrendo um prejuízo. Notem que as relações desarmônicas, elas são naturais, gente.
É aquela coisa, né? Nem só de felicidade, de beleza que se vive. A gente precisa de alguma diversidade. Na natureza não é diferente, tá? Essas adversidades, elas acontecem, mas vocês vão ver que isso é muito importante para a manutenção de um equilíbrio no ambiente. Se a gente tivesse, por exemplo, coitado do coelho, ele vai servir de alimento para uma onça. Gente, botei dois bichos muito nada a ver, assim, no meio da história, mas tudo bem. Mas daí, se a gente tirar todas as onças, deixar os coelhinhos se reproduzirem livremente, a gente vai ter uma perda de equilíbrio. Eles vão se reproduzir demais, a gente vai ter uma praga. Então, notem que existe uma necessidade de equilíbrio dentro dos ambientes. E se ninguém for prejudicado, a gente diz que é uma relação harmônica. E não, eu não tô justificando carnismo, tá? Caso alguém tenha pensado nisso. Porque é diferente quando a gente tá falando de relações naturais, né? Que já ocorrem naturalmente. E de relações que são, né? Reguladas pelo homem. Mas então tá, vamos começar a ver as nossas relações. Vejam aqui, eu representei dois maisinhos, né? É porque ambos se beneficiam. A gente tem 3 representações. Uma representação é o mais, então que é positivo, que é harmônico. Uma representação é o menos, que é negativo, que é desarmônico. E a gente tem o 0, que é quando aquela relação é neutra para aquele indivíduo. Então, não afeta nem positiva nem negativamente. Aqui nós vamos ter... Sim, Eduardo, tá gravando, não te preocupe. Aqui nós vamos ter a nossa primeira relação, as colônias. As colônias, elas são relações harmônicas intraespecíficas, então elas acontecem dentro de uma mesma espécie. E nós temos 2 exemplos principais. A caravela portuguesa, sempre confundida, coitado, com a água-viva, e os corais. Qual é a grande diferença, né? A caravela portuguesa, apesar de ela parecer um indivíduo só, gente, tá? São vários. Vejam que cada grupo de indivíduos aqui vai ter uma função. Então, nós temos esses daqui, que parecem uns fiozinhos. Eles vão ser os responsáveis por capturar as presas, que eles vão se alimentar, né? Que vai servir de alimento para todo mundo. Porque eles têm uma espécie de substância urticante. Então, eles paralisam aqueles peixinhos. Vejam que aqui a gente tem um que é usado para flutuação na água. Então, são vários seres que se juntam para fazer essa função, e que nós temos vários outros. Então, são seres da mesma espécie que se juntam e eles estão unidos anatomicamente para formar essa caravela. Só que como eles têm formatos muito diferentes, vejam aqui eu falei de um fiozinho, aqui de uma bolsa, nós falamos que é uma colônia heteromorfa, então hétero, diferente, morfa refere-se à forma. O que acontece? A gente pode ter também colônias isomorfas, em que os componentes, né, os seres vivos que estão compondo essa colônia são muito parecidos anatomicamente, como a gente tem aqui o exemplo do coral. Tá? Vejam que são unidades, não são idênticas, mas elas são muito parecidas. Nós temos também a sociedade. A sociedade, ela é bastante confundida com comunidade. Qual é a diferença principal? É que na comunidade... Desculpa, eu falei comunidade. É que na colônia, nós temos que ter uma união anatômica. Então, vejam, esses seres, eles não existem independentemente um dos outros, tá? E eles não existem, não independentemente, eles não existem separados, eles não conseguem se separar. Eles estão unidos anatomicamente. Diferente de uma sociedade. A sociedade também é interdependente, tá? Existe uma relação de cooperatividade que faz com que aquela espécie prospere, mas eles não ficam unidos anatomicamente. É a principal diferença. O que você não entendeu, Vitor? Vários bichos, isso mesmo. Esse é o resumo da ópera. São vários bichinhos. É diferente da água-viva, tá? A gente costuma ver, pensar na medusa, né? Que é aquela que a gente sabe que é um ser só, um animal só. Mas aqui nós temos vários. São parecidas morfologicamente, mas... Como assim? Não, nem as água-vivas, tá? Apesar do nome. Então, isso é algo bastante complicado, isso é algo que às vezes eu acho que pega bastante a gente na biologia, né? A gente pensa as coisas a partir do nosso ponto de vista, não podia ser diferente. Então a gente pensa nessa relação de cérebro, a gente já pensa nessa relação de individualidade, a gente pensa nessa racionalidade, nessa intencionalidade que a gente coloca nas coisas, né?
O que acontece? A maioria dos animais, né, e daí vem muito do especismo do ser humano, não tem essa capacidade de racionalizar e criar uma intenção para as coisas. Então, realmente fica um pouco difícil de a gente imaginar como é que seres diferentes vão se unir e funcionar, né? É uma coisa que parece tão fora da nossa realidade, a gente já tem dificuldade e a gente consegue se comunicar com as outras pessoas, imagina só, né? Se não desse. Mas o que acontece? Existem muitas outras formas de a gente ter uma comunicação e uma sincronização, digamos assim. Então, como que a gente distribui tarefas? A gente pode ter questão de questões hormonais, sinais químicos, sinais de luz. Como que eles são classificados? Desculpa, eu tenho que revisar a zoologia, gente. Isso, são quinidários, Matheus. Muito obrigada. A gente vai trabalhar isso direitinho. Vocês vão ver aqui, nós temos os poríferos e aqui nós temos os quinidários. Quando a gente pensa em animal, a gente geralmente começa a pensar de peixe para diante, né? Mas a gente tem alguns seres antes dos peixes que também são considerados animais. Ficou mais claro, Vitor? Perfeito. É isso mesmo, viu, gente? Podem ir perguntando. Daí é bem diferente, elas são um ser vivo só. Eu não sei te dizer exatamente, né, como é que elas funcionam, assim, eu posso pesquisar mais se tu quiser, mas daí seria um ser vivo só que faz todas aquelas funções. Ela também tem um sistema, que ela tem uma toxina que ela libera para controlar as presas, enfim, mas é um pouco diferente, porque é um ser vivo só. Sim, de longe elas são lindas. Mas então vamos falar sobre as nossas sociedades. Lembrando que a diferença é que as colônias elas são unidas anatomicamente. Então isso é uma forma também que explica um pouco como elas funcionam, né, Vitor? Elas têm essa união anatômica. Então é quase como se a gente pensasse, se os nossos membros fossem seres da mesma espécie que a gente, sabe? A cabeça é um ser, o braço é um ser, o outro braço é outro ser. Então é isso que acontece no caravela. A sociedade não, nós não temos essa união anatômica. E daí o que acontece? O exemplo clássico são as abelhas. Por quê? Gente, olha que sociedade linda. Eu não sei se algum de vocês já estudou abelha, assim, mas se não, recomendo muito. Ou depois vocês passarem no vestibular e tiverem algum tempo. Gente, as abelhas, elas têm uma sociedade extremamente funcional, né? Vocês veem tudo que elas conseguem fazer. E o que acontece? Elas têm as espécies do que a gente chamaria de castas. Então, nós temos uma abelha que vai ser a abelha rainha, ela é maior e ela também vai ser diploide, né? Vocês vão ver isso com um pouco mais de calma. E nós temos também as operárias e os zangãos. Deixa eu ver, nossa, a Jéssica pode te contar. Ai, adorei, Pedro. Sério, eu também. Insetos sociais são muito legais, exatamente. Gente, ouçam o Pedro, tá? Porque realmente eles são muito legais. Eu tô falando da abelha porque é um dos que eu conheço mais intimamente. Meu tio trabalha com abelhas, enfim. Então eu cresci meio que sendo uma pessoa que era muito picada por abelhas. Mas elas têm uma organização muito legal e vocês... a organização delas, ela não é apenas algo tipo, ok, nós sabemos que os operários, eles vão estar lá as operárias vão estar lá trabalhando, né, fazendo infraestrutura, e o zangão, algum deles vai ser usado para reprodução. Nós temos uma diferença genética, gente. As nossas operárias, elas têm apenas um gene, né, em vez dos pares, elas não são diploides, como são as rainhas. E é por isso que elas são rainhas, não é uma coisa aleatória, que nem a sociedade capitalista que a gente tem. E as formigas funcionam mais ou menos a mesma coisa, tá? Então elas se juntam, são indivíduos da mesma espécie que se juntam para se ajudar. É uma cooperativa. Sim, só ela consegue ter filhotes. Porque pensa que se as outras tentarem ter, elas não têm um número de genes apropriado. Que elas não têm os pares.
Tudo bem, eu também falo, em vez de falar prole, falo filhos. Não te preocupe com essa. Pode explicar um pouquinho melhor se quiser alguma coisa pra eles ali no chat, Matheus. Mas a linhagem real, ela vai dar origem a todos os seres da colônia, porque pensa, da sociedade, porque pensa que elas são as únicas que se reproduzem, né? Então, elas vão dar as origens a todas as operárias, a todos os zangones. O que acontece é quando a gente tem a formação dos gametas, né, pela meiose. Eu não sei se vocês viram isso já com a prof. Camille, mas se vocês não viram ainda, não se preocupem, vocês vão ver. Nós vamos ter essa formação desses gametas, que vão ser haploides. Então, se a gente tiver uma rainha 2N, que é a diploide, nós vamos formar gametas, 4 gametas no caso, haploides, que vão ser apenas N. E daí, esses seres vão ser tanto os operários quanto os zangões. Ah, Pedro, essa é uma questão muito boa, inclusive porque eu era da história da arte, então cultura é minha praia. Qual é o problema? Depende do que a gente vai conceituar, né? O que é cultura? A cultura, ela é algo que ela advém muito dessa racionalidade que a gente tem, então dessa intencionalidade. A cultura, ela é um patrimônio que a gente cria, né? O ser humano está sempre criando. Como com seres sociais a gente não pode falar de uma consciência, a gente não costuma falar em cultura. Porque é isso, sabe? Nós temos a nossa rainha, e a rainha tu sempre vai saber identificar quem é. Geneticamente, ela tem características, ela tem funções hormonais, ela se alimenta daquela geleia real, né? Que são diferentes dos outros seres. A gente, se a gente for pensar em seres humanos, na nossa cultura, a pessoa mais importante, nem sempre ela vai poder ser reconhecida por uma pessoa de fora, né? Um cientista estudando. Porque tu vai ter que ter um contexto. Tu tem características, né, específicas que vão criar aquelas posições. Elas não são posições determinadas por uma biologia, né? Então, não, acho que a gente não pode, infelizmente, falar que elas têm cultura. Mas, de novo, depende de como tu for conceituar, né? Mas então a nossa outra relação harmônica. Só que agora nós estamos falando das interespecíficas, então entre espécies diferentes. Vejam que ela é harmônica porque ela é positiva para todos os seres. Que relação é essa? Gente, líquens. A gente vê muito isso em Porto Alegre, em alguns espaços, e isso é super positivo, porque o que os líquens, eles servem, e o Enem adora isso, como um indicador da qualidade do ar. Inclusive, isso não cai há algum tempo no Enem, tá, gente? Então, assim, muito amor com os líquens. Por quê? Eles são uma relação de mutualismo entre hifas de fungos, então quando a gente vê fungos a gente vai trabalhar melhor, mas são estruturas dos fungos, e algas unicelulares. Então por isso que ela tem essa corzinha. O que acontece? O mutualismo, ele é obrigatório. Então os seres, eles precisam viver juntos. Cada um ganha alguma coisa diferente. A alga, por exemplo, ganha uma certa proteção, né? Vocês veem que ela está envolta por esse fungo. E ela também consegue se colocar em lugares mais altos, né? Porque ela é fixada. Então, lugares onde ela consegue uma umidade diferente, onde ela consegue uma incidência de luz diferente, uma incidência de luz maior, talvez. E a alga, ela vai fazer fotossíntese e disponibilizar certos nutrientes para esse fungo. Lembrem que os fungos, apesar do que muitas vezes o nosso senso comum nos diz, não são autótrofos, eles são heterótrofos. Então, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Quem vai fazer isso vai ser a alga e vai disponibilizar parte desses nutrientes para o fungo. Então, ambos ganham. E daí a gente tem a protocooperação. E eu vou explicar para vocês vão ficar, gente, socorro, é a mesma coisa que mutualismo. Porque, novamente, ambos os seres vão ser beneficiados. E assim, o vestibular adora brincar com isso. Ah, a protocooperação é mutualismo. O que, assim, sinceramente, tá, é uma questão super ultrapassada e não acho legal, porque, né, valoriza só a pessoa que na hora lembra dos nomezinhos. Mas, geralmente, quando eles fizerem isso, eles vão fazer com os exemplos clássicos. Então, atenção ao nosso jacaré, o peixe palito, que é a coisa mais fofa do mundo, gente. Olha esse bicho, olha esses dentes. Mas ele não vai machucar o peixe palito. O peixe palito está literalmente palitando os dentes do jacaré. Por que isso é positivo? Para o jacaré, porque ele não vai ter
vai ter uma incidência menor de cáries, vai ter uma incidência menor de lesões. E pro passarinho é positivo, porque a comida já tá ali pré-mastigada, né? Ótimo, adorei. Tem até uma piadinha, vocês vão ver numa das questões dos exercícios, que o passarinho fala: Ah, hoje ele comeu manga, não sei o quê. Ai, gente. Então, positivos para ambos. Só que o que acontece? Se o jacaré não tiver o pássaro palito ali, o que acontece? Ele não consegue viver? Não, consegue. Ele fica de boas. Ele vai ter mais cáries, o que, ok, não é legal, mas tudo bem. Ele consegue sobreviver. E o peixe. Gente, socorro, tô chamando de bicho de peixe. E o pássaro palito, o que acontece com ele? Ele consegue achar outras formas de se alimentar. É mais prático ele tá ali na boca do jacaré? É, até mais prático, mas ele consegue sobreviver. Então, notem que a protocooperação, ela não é obrigatória, tá? E aqui nós temos uma... Ai, como esse bicho, essa capivarinha. E nós temos um passarinho. O que acontece? Os passarinhos, eles vão comer, muitas vezes, parasitas dos bovinos, ou então, no caso da capivara. Então, a gente vê muito, quem é do interior, vê muitas vezes os passarinhos em cima do... O Bernardo eremita. É aquele caranguejo que bota... Gente... Não. Não te preocupa, capivara não é bovino, tá? É que eu falo dos bovinos porque eu sou do interior, daí eu vejo muito. Não, capivara não é bovino. Mas é que eu acho que capivara é uma coisa muito fofinha, daí por isso que eu coloquei o exemplo da capivara e não do bovino. Mas é o mesmo sistema, tá? Eles vão comer os parasitas, então carrapatos. O que é bom pro passarinho, porque no caso ele vai conseguir ter aquele alimento, né? E é ótimo pro animal, porque vai ter menos parasitas. João, o eremita, eu acredito que seja uma relação um pouco diferente que a gente vai ver depois. Porque, se eu não me engano, eles pegam as conchas sem outros seres vivos dentro, né? Então eles meio que só saem pra passear com aquela concha. Mas eu não tenho certeza e eu te respondo melhor depois de fazer uma pesquisa. Jéssica, eu sou de Santana do Livramento. Fronteira com o Uruguai. Gente, e agora nós vamos começar a nossa primeira relação neutra. Vejam aqui, nós temos o nosso zero. Poxa, é bastante difícil a gente ter uma relação que não afete o outro ser vivo, né? Então, prestem atenção nas neutras. O que é o comensalismo? Ai, comensal, gente. Comensal da morte, gente, socorro, Harry Potter, oi? Não, infelizmente não. Mas lembrem dos comensais da morte, porque eles sugam a nossa alegria, né? Parece que foram eles que fizeram o coronavírus, eles estão... É um grande plano para sugar a nossa alegria. Então, eles se alimentam daquilo, né? Os comensais, agora falando de comensalismo mesmo, eles também são uma relação de alimentação, então também é uma relação trófica. Só que, como é que pode ser neutro para alguém? Porque eles comem os restos de outro animal. Então, por exemplo, aqui a hiena, claro que as hienas caçam, tá, gente? Elas são muito boas caçadoras. Só que o que acontece? Às vezes o leão vai lá, mata uma presa, e ele vai comer, vai pegar uns pedaços para levar pros filhotes e tal. A leoa, né, gente, desculpa, é a leoa que caça. Só que daí vai sobrar parte da carcaça, vai ficar um pouco de carne ali. Então, o que vai acontecer? Essas hienas, elas podem chegar ali, pensem em hiena, pensem em urubu, e vão comer essa carcaça, esses restos. E aquilo lá não são restos para eles. Ah, e coitada da hiena, eu acho que a gente pegou muito preconceito por causa do Rei Leão, que tem aquelas hienas boboca. Mas eu sou difícil, porque é difícil achar um bicho feio, ele tem que ser muito esquisito mesmo. É que eu acho engraçado que elas ficam rindo, mas enfim. E nós temos também o exemplo do peixe rêmora, que ele tem umas ventosas, então ele gruda no tubarão. E quando o tubarão tá comendo, pensem que, né, ele tem aquele bocão e ele fica comendo, fica saindo um monte de resto pros lados, né? E as rêmoras, elas aproveitam esses momentos, então elas começam a pegar esses alimentos que são liberados e comem esses restos. Gente, pro tubarão não faz a menor diferença elas estarem ali. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas será que não é chato ter um monte de bicho, né, acoplado ali, aquelas ventosas? Não faz diferença. Eles não se importam. No livro Sapiens, fala sobre possivelmente os seres humanos no início se alimentarem do tutano das sobras de animais mortos. Isso poderia ser comensalismo. Olha,
ah, se a gente pensasse, que nós temos um outro animal que vai caçar e a gente é permitido pegar esses restos, né? Talvez, mas teria que ter cuidado. Tá, no caso seria bem no início mesmo, né? Quando a gente ainda não caçava. Acho que talvez, Pedro, mas a gente entra em umas questões bem complicadas daí. Alguma dúvida em relação ao peixe rêmora, nossa relação neutra? Uma coisa, às vezes eles podem chamar essa relação também de forésia. Vocês vão ver por quê, eu vou falar da forésia a seguir. Mas essa relação de movimento, porque a rêmora ela também acaba se deslocando, né? Então. Ô, Vitor, para de ficar abrindo aba paralela aí, hein? Vamos prestar atenção na professora, querido. Pesquisa risada China depois. Mas sim, elas são um pouco assustadoras. Tudo bem, eu admito. Eu tentei proteger elas, mas elas são um pouco assustadoras. Mas aí então, deixa eu só ver. Vou só falar da forésia antes, tá, gente? Porque eu falei da rêmora, né? A forésia, ela vai ser uma relação neutra também. E ela vai ser uma relação de deslocamento. Agora a gente não tá mais falando de alimentação. Então, gente, quando a gente pega, assim, leva o dog pra passear no meio do campo, às vezes ele volta assim, né? Cheio de pega-pega. Um inferno de tirar. Mas aquilo lá é ótimo para as plantas. Por quê? Porque esses pega-pegas, na verdade, são sementes. Eu não sei se vocês são, assim, curiosos que nem eu, mas eu gosto muito de quando eu era pequena, eu abria, né, esses negocinhos pra ver o que tinha dentro, porque eu achava tão estranho aquela cola ali, né? E sai uma sementinha. E, gente, é essa a intenção mesmo, é dispersar as sementes. Pensem que eles estão conquistando um ambiente maior, super positivo para o pega-pega. E assim, pro cachorro não faz diferença, né? Ele continua lá, lépido e faceiro, faz diferença pro dono, mas enfim, a gente não considera o dono nessa equação. Os carrapichos também têm uma relação bastante parecida, só que daí eles são um pouquinho mais pontiagudos. E aqui a gente tem um exemplo das cracas, que daí, João, eu acho que pode entrar um pouco naquilo que você perguntou do eremita. Pode ser uma relação de deslocamento. O que é a craca? A craca é aquele negócio que a gente sempre corta o pé quando a gente tá na praia e a gente tenta subir nas pedras. Pois é, aquilo não é um ser vivo, gente. É um ser séssil, então ele fica fixo e ele é filtrador. Então ele depende dessa vinda, né, da água, das marés, daí quando elas recuam. Por isso que elas sempre estão em certas partes da pedra, só as partes que pegam mais água, né? E o que acontece? Elas podem ficar em cima da casquinha do siri, no caso, enquanto ele for se movimentando, né, se ele entrar na água, se ele chegar próximo, eles vão conseguir essa água e vão conseguir fazer essa filtração, vão conseguir se alimentar. E pro siri não faz a menor diferença ter aquelas cracas ali em cima. Ele não vai cortar o pé nas cracas. Mas então tá, inquilinismo e epifitismo. Gente, o epifitismo, só pra você já ter uma noção, quando a gente fala de epifitismo, a gente tá sempre falando de plantas, tá? De vegetais. E quando a gente fala de inquilinismo, a gente tá falando de forma genérica, então podem ser animais também. O que acontece? Olha só, novamente, uma relação que é positiva para alguém e neutra para o outro ser vivo. Pensem no Nemo, né? O Nemo, ele morava dentro daquele... acho que é uma colônia isomorfa daí. Aquele ser que ficava fazendo assim. Eu esqueci o nome dele, Matheus, me ajuda. Mas ele mora nesses corais. Acho que são corais, né? Onde o Nemo mora, a casinha... Isso, tá. Só que o que acontece? Por que é positivo para ele morar ali? Porque aqueles corais, eles têm uma substância tóxica, que para outros seres é tóxica, no caso, né? Então, outros seres, eles não conseguem entrar ali. Eles não chegam perto. Porque aquele ser é perigoso, digamos assim. Então, o peixe, o Nemo, evita servir de alimento para alguém, porque ele tá ali, na casinha dele, de boas. Então, super positivo para ele. E pro coral não faz muita diferença, não. Se tem um bichinho ali, às vezes ele pode, inclusive, atrair um outro ser vivo que daí pode servir, sim, de alimento. Enfim. A natureza é muito bonita mesmo. E daí nós temos a nossa flor, que é a orquídea, que é a nossa epífita. Então nós temos as orquídeas, as bromélias, tem várias flores que são assim. Eu não sei se vocês
lembram como é que é a casa da avó, né? Mas geralmente as vós têm ou pelo menos uma orquídea ou uma bromélia em alguma árvore, então tu coloca no tronco. E quando eu era pequena, eu ficava olhando e pensava, gente, aquela flor é daquela árvore, né? Inicialmente a gente pensa isso, depois, não, peraí, são plantas diferentes. Mas por que que a gente coloca ali em cima, né? Por que que ela fica ali? Por que que a avó faz isso? Gente, a avó é tão esperta, né? É uma pergunta real, tá? Podem respondendo. Sim, Jéssica, muito triste mesmo. Infelizmente, sempre que tem um boom, em algum filme infantil, eles ficam dando pras crianças e... Por que que a gente coloca a bromélia ou orquídea, numa árvore, né? Por que que a gente não coloca num pote no chão, que nem a gente faz com as outras? Raiz mais fácil, talvez. Vamos tentar pensar. Não, ela não é uma trepadeira, por incrível que pareça. Isso, gente, vocês estão chegando perto, estão chegando perto. Tá esquentando. Até que horas nós vamos hoje? Desculpa. Obrigada, gente. Tá. Acho que vocês chegaram bem perto, gurias. Então, é porque a orquídea ou a bromélia, lá em cima, pensem que ela vai poder pegar muito mais luz. Porque quando a gente tem seres, né, embaixo, a gente tem vários níveis, várias camadas, às vezes as árvores maiores, elas podem tapar essa luz, né, servir como um teto um pouco. Então, tu teria menor disponibilidade de luz se tu estivesse no chão. O que que acontece? As orquídeas, as bromélias, elas têm raízes super especiais. Elas têm raízes que elas podem captar a água do ambiente. Então, pensem, a umidade elas captam. Às vezes com chuva também acumula água entre as folhas, entre as raízes, mas elas não danificam a árvore, porque elas não sugam nutrientes da árvore, tá? Elas só é para fixação mesmo, é o habitat delas, exatamente isso, Marina. Mas elas não prejudicam a árvore, tá? Diferente de outras epífitas que a gente... Diferente de outras plantas que a gente vai ver agora depois. Ai, gente, eu adoro esse dói. E daí agora para as nossas relações desarmônicas. A nossa primeira é uma desarmônica intraespecífica, então entre séries... eu já tava falando a frase errada, mas obrigado por me parar, Jéssica. Não são raízes aéreas. O que que acontece? A gente vai ver isso em botânica, vocês vão ver na frente a Aqua Camila. As raízes aéreas, geralmente quando a gente fala de plantas maiores, e elas são aquelas raízes, por exemplo, de árvores que elas saem, né? A gente chama de aéreas porque elas ficam saindo da terra. Só que o que que acontece? Elas são mais para fixação, elas servem também para escora, e algumas raízes aéreas podem ser pneumatóforas, como a gente tem o caso das raízes no mangue. Então, pneumo, a gente se refere, pensa no pneumologista, então é uma coisa de respiração, né? Então, no mangue, essas raízes aéreas elas vão servir para captar esse oxigênio. Se não me engano, isso, exatamente, Matheus. A gente chama de velame a raiz da orquídea. Mas daí é uma raiz diferente, porque pensam que ela vai se fixar em uma outra superfície, né? Ela tem que se fixar lá em cima e pegar aquela água. Então, mas não. Mas muito boa, Jéssica. Essas são as associações, tá? Podem ir fazendo associações com outras partes da matéria. É isso mesmo, porque daí a gente vai lembrando, a gente vai conhecendo. Mas então tá, entre seres da mesma espécie, intraespecífica, canibalismo, e desarmônica, porque notem que alguém está sendo prejudicado. Só que, gente, às vezes as pessoas pensam que por ser desarmônica, todo mundo tem que ser prejudicado. Não, é só um deles. Se um deles estiver sendo prejudicado, já é desarmônica. E vejam que aqui alguém se beneficia. Então nós temos um dos mais famosos, né, é o canibalismo sexual. Então nós temos aqui o louva-a-Deus, que... Não, Vitor, olha, mas não é. É porque a gente é ser vivo, né? Porque a gente é ser humano e a gente tá muito acostumado com o relacionamento abusivo. Mas tu vai ver
que tem uma função. Não é uma coisa arbitrária e escrota. O que acontece? Quando a gente tem, né, depois do coito dos louva-a-Deus, a louva-a-Deus fêmea, ela come a cabeça do macho. Daí ficou aquela coisa, né? Nossa, mas come a cabeça do macho, socorro, né? Os guri começaram a se olhar assim, meio tenso na sala de aula. Pois é. Mas por que ela faz isso, né? Os cientistas ficaram, gente, não pode ser assim, deu birra. Sempre, todas faziam isso. Na verdade, não todas, né? Mas a grande maioria fazia isso. Por que elas faziam isso? E eles foram estudando, foram pesquisando, foram vendo, acompanhando com a população e se deram conta que as fêmeas do louva-a-Deus que comeu a cabeça do macho tinham maior sucesso reprodutivo. Porque existe uma proteína, né, na cabeça do macho que melhora tanto a fecundação quanto o desenvolvimento do ser vivo na mamãe louva-a-Deus. Então, gente, apesar de a gente ter negativo aqui, tá? Isso também, por um lado, a gente pode enxergar como positivo para o macho, porque vai ter maior chance de sucesso reprodutivo. Claro, ele morre, né? Ele é decepado e ele vai acabar morrendo. Mas pensem que ele conseguiu perpetuar os genes dele. Então, biologicamente, tem esse lado positivo, né? Perde a vida, mas não... Como é que é? Eu morro, mas eu não perco a vida, como diria o grande Chaves, né? A gente sempre pensa no Mario correndo atrás do funguinho, mas no caso ele morre, só que ele perpetua a vida dele, os genes dele. E sim, eles sabem. Não é uma coisa, novamente, né? Não é uma coisa consciente, mas é um padrão na espécie. Então, assim, não acho que um louva-a-Deus macho é muito pilhado pro sexo. E nós temos as viúvas negras também que fazem isso, tá, gente? Por isso o nome delas e por isso a associação que tem com uma tal de femme fatale, que seria uma viúva negra. Mas no caso delas também, novamente, é por uma questão de sucesso reprodutivo. Daí, Jéssica, a gente tá falando de cuidado parental. Tem um exemplo também dos escorpiões, né? Que às vezes eles acabam comendo pedaços da mãe quando eles nascem. É sobre isso que você tá falando? Então, daí é cuidado parental, gente. Porque daí não vai ser uma questão reprodutiva, né? Mas seria o sucesso de sobrevivência daqueles seres vivos. Eles têm maior sucesso porque eles já têm aquele alimento já direto, né, da mãe. Eles não precisam ficar catando. Gente, eu me perdi um pouco agora no chat, mas qualquer coisa vocês botem de novo, tá? Competição. Vejam que a competição é negativa para ambos. As pessoas geralmente pensam, mas alguém ganha alguma coisa na competição, né? Tipo, vestibular. Desculpa, gente, mas competição para mim sempre vai ser esse o exemplo. Vestibular, poxa, alguém vai ter que passar, né? Essa jossa. Mas pensem que mesmo a pessoa que passou se ralou. Ela teve que ficar ralando, muitas vezes por anos, para poder conseguir aquilo. E quem não passou ainda, vai passar eventualmente. E vai ter que se ralar tanto quanto. Então, todo mundo se rala. A mesma coisa acontece na competição. Gente, o caminho, assim, é a cooperação, tá? Que nem as abelhas, que nem os seres sociais. A competição, ela só desgasta todo mundo. Então, a gente pode ter uma competição de 2 tipos diferentes. Qual a diferença que vocês veem nessas imagens? Como que vocês acham que eu classifico essas competições? Muito bem, gente. Nós estamos tendo várias ideias. Eu tô gostando. É isso aí. A nossa principal característica que a gente vai usar para dividir a competição vai ser isso que a Jéssica e o Vitor falaram. Então, se está acontecendo entre indivíduos da mesma espécie ou não. No caso aqui, esse primeiro exemplo, a gente tem uma relação de competição intraespecífica, então que ocorre dentro de uma mesma espécie, e aqui nós temos uma relação interespecífica, então entre espécies diferentes. Só que o que o Daniel falou também é verdade, porque aqui nós temos, só que daí essa é uma subclassificação, digamos. Primeiro a gente tem que ver se são espécies iguais ou espécies diferentes. Mas daí nós temos subclassificações. É competição pelo quê? Aqui a gente tem provavelmente um ritual de corte, né? Então uma briga por uma fêmea. Então seria
acasalamento. E aqui nós temos um urubu e uma hiena, que eu falei para vocês que participam do comensalismo, né, com outros animais. Então elas provavelmente estão disputando carcaça, elas estão disputando alimento. Gente, peraí. Alimento, reprodução. A gente está falando de nicho novamente. Vejam que a competição ela é por recursos. Então os recursos eles são limitados no ambiente e os seres vivos acabam tendo que competir por esses recursos. Quanto mais próximos os nichos, maior vai ser essa competição. Lembrem que eu falei para vocês da competição do princípio de Gauss, que é o princípio de exclusão competitiva? Então, é exatamente isso. Quando a gente tem uma sobreposição muito grande de nichos, a gente vai ter essa tendência à exclusão de um dos seres. Só que se a gente tiver uma sobreposição muito pequena, como por exemplo, eles se alimentam da mesma forma, elas têm uma das formas são parecidas, então a gente vai ter uma competição que não vai levar à exclusão, mas que vai ser negativa para ambas as espécies ainda assim. Uma outra relação desarmônica e agora interespecífica, então entre espécies diferentes, é o parasitismo. Eu acho que o parasitismo a gente já conhece muito bem, né? Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha tido alguma verminose ou algum parasita externo, né? O piolho, pulga, carrapato. Gente, eu sei que a gente tem uma sociedade que instiga muito essa vergonha, mas é normal, tá? A gente tem essas parasitoses, faz parte, a gente tem que estudar elas, saber o que fazer e seguir a nossa vida. Não tem por que ter vergonha de ter tido uma verminose quando era pequeno, porque a gente criança é assim, ó, eu acho que foi feita só para reproduzir verme, porque aquelas crianças ficam botando a mão na areia, ficam botando a mão na boca, pronto, né? Deu tudo errado. Mas aí o que acontece? Aqui a gente tem uma tênia. Eu adoro falar de tênia, né? Falei pra vocês de tênia na evolução porque ela não tem intestino. E por que isso? Porque ela mora dentro do intestino de outros seres vivos. Então pensem que ela é endo. Ela tá dentro, né? Endoparasita. Ai, eu li agora, Vitor. Ainda bem que não é massa. Mas Jéssica não ajuda, coitado do colega. Mas então a nossa tênia, né, ela é um endoparasita. Ela está dentro do ser vivo, tá? Não se preocupem, gente, vocês voltam a comer massa assim, demora um pouco. Quando a gente falar de parasitose, daí sim, vocês vão ver em zoologia. Mas a gente volta a comer massa, a gente consegue. E a gente também tem ectoparasitas, que são os que ficam do lado de fora. Então, o piolho, ele nos parasita, né? Ele pega o sangue, os nutrientes, mas ele não tá dentro da gente, assim como a pulga, o carrapato. Essa é a nossa divisão. É positivo pro parasita, né? E é negativo pro hospedeiro. Só que a gente também pode ter parasitas vegetais. Os dois principais parasitas vegetais, que também a gente vê muito no interior, é a erva de passarinho e o cipó-chumbo. Qual a grande diferença que vocês estão vendo nessas imagens? E tirando o idiota com a serra, desculpa, gente, não tem uma foto melhor. O idiota com a serra sempre aparece. Gente, a Jéssica matou a charada. As folhas. Aqui embaixo, tá? Eu sei que a gente tá vendo folhas verdes, né? Mas elas são da árvore que está sendo parasitada. O que acontece? A erva de passarinho, inclusive, Vitor, se tem no bairro, dá uma olhada nelas, dá pra gente, né? Com máscara, álcool gel, tomando todos os cuidados, não leva ninguém junto. Mas é muito interessante de a gente ver, ela tem folhas verdes. E se ela tem folhas verdes, significa que ela faz fotossíntese. Tá? Porque a gente precisa da nossa clorofila, que é esse pigmento verde, para fazer fotossíntese. O que acontece? O cipó-chumbo não tem. Notem que ele é todo amarelado. Então, esse sempre vai ser um indicativo para vocês, se o parasita vegetal é um holoparasita ou um hemiparasita. Gente, por que hemiparasita? Porque ele vai sugar o que a gente chama de seiva bruta. Então, a seiva bruta
Ela vai subir nos vegetais por um vaso que a gente chama de xilema. Não se preocupem, vocês vão ver isso com a Prof. Camila melhor. Que são os vasos mais superficiais, eles sobem para chegarem nas folhas. E o que é essa seiva bruta? Ela é a água com açúcares e minerais que vão ser usados para serem transformados nessa fotossíntese. E eles vão ser... Desculpa, água com minerais, não tem açúcares, tá? Os açúcares, eles são produzidos na fotossíntese. Então, basicamente, a erva de passarinho, ela não é parasita porque ela pega essa seiva bruta. Ela não pega depois da seiva ter sido trabalhada. Já o cipó-chumbo, não. Ele entra mais fundo, então ele entra nos vasos que a gente chama de floema, que são os vasos que descem, são os vasos que carregam o que a gente chama de seiva elaborada, que é essa seiva depois de ter acontecido a fotossíntese. Então, ali sim, nós já temos o açúcar, aquela glicose, que vai ser a fonte de energia. Então, o cipó-chumbo, ele é um holoparasita porque ele pega essa seiva elaborada já. Ele não consegue fazer fotossíntese. Alguma dúvida, gente? Eu sei que isso traz um pouco de botânica e as pessoas começam a tremer na base. Então tá. Qualquer coisa. Aí nós temos também o nosso predatismo. Que, bom, acho que esse é um dos mais conhecidos, né? Que é quando a gente tem uma presa e um predador. Aqui notem, coitada da presa, provavelmente vai dar bem errado para essa presa. Os predadores já estão bem em cima. Mas é isso, quando a gente fala de predatismo, quando a gente tem a morte de um ser vivo para alimentação de outro, tá? Então, a mamãe do Bambi, por exemplo, provavelmente morreu... Ah, não, foi por causa de um caçador, né, gente? Desculpa. Trazendo referências erradas, essa professora. Mas quando nós temos uma onça, um leão que vai caçar, e vai usar para se alimentar, nós estamos falando de predatismo. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, gente. Novamente, olhem os eixos, né? Nós vamos ver a densidade da população, a evolução dela ao longo do tempo. E nós temos dois seres vivos, as cobras e os ratos. Gente, cobra come rato. Então, predador, presa. Vejam que quando nós temos muitos ratos, nós tínhamos poucas cobras. Só que daí foi aumentando essa população de cobras. E as cobras, à medida que elas vão aumentando, elas vão comendo, né? Mais cobras comem mais ratos. Então, essa população de ratos, ela vai diminuindo. E quando ela chega num mínimo aqui, ó, vejam que a população de cobras está muito alta. Só que ela começa a decair. Por quê? Porque faltou alimento. Tinha muita cobra para pouco rato. Então, a gente vai ter uma diminuição nessa curva das cobras e um aumento consecutivo dessa curva dos ratos. Vejam que nem sempre vai ser exato, tá? Aqui a gente pode ter picos, mas geralmente vão ser picos consecutivos. Aqui, assim, a gente tem um pouquinho diferente. Mas é porque é a natureza, né? A gente não tem como controlar, a gente só plota o gráfico. Mas a ideia básica é essa. Se a gente tiver um pico de predadores, a gente vai ter uma diminuição na presa. E daí, a seguir, logo em seguida desse pico de predadores, vai começar, por causa dessa diminuição da presa, a gente vai ter uma diminuição no predador. Não é regra necessariamente essa questão das pragas, tá? A gente vai trabalhar praga e vocês vão ver... Na verdade, a gente não vai trabalhar praga, a gente vai trabalhar espécie exótica, que é, na verdade, uma das formas mais comuns hoje em dia que a gente tem dessa questão de pragas. O que acontece? Quando a gente tem uma espécie que não é endêmica, então que não acontece naquele ambiente, e a gente joga ela naquele ambiente, então quem faz isso? O ser humano, né? Uma relação antrópica. Então a gente tem, por exemplo, o javali no Uruguai, tá? O javali não é endêmico no Uruguai. E quem conhece o Uruguai sabe que as campanhas estão sendo destruídas pelos javalis porque tem uma proliferação muito grande. E por que isso acontece? Porque eles não têm predadores naturais. Então tem sim uma relação, tá? Mas pode acontecer por vários motivos, não necessariamente só por um predador estar em extinção ou ter poucos ali. Pode ser que não tenha, por uma questão antrópica, ou pode ser que tenha algum outro desequilíbrio. Não sei te dizer todos os casos, assim, se é uma regra, mas essa questão da praga e da inserção de espécies exóticas, ela é bem cobrada. A gente vai trabalhar melhor. Os passarinhos comem barata, comem insetos.
É, tem que ter mais passarinho em casa. Ou não morar no térreo, né? No caso dos apartamentos. Mas aí a gente vai ter também uma relação de herbivoria. Gente, opa, mais. Oh, esse slide tá errado, tá? Coitada da planta. Como é que vai ser positivo pra ela, né? Mas assim, nem todo mundo diferencia a herbivoria, tá? Mas alguns autores falam que a gente tem que diferenciar, porque quando a gente fala de predatismo, a gente tem a morte. E quando a gente fala de herbivoria, a planta vai continuar viva. Então, a gente vai ter esse ser, né, no caso essa lagarta, aqui comendo essa planta. Ele não vai chegar a matar a planta, né? A gente sabe que uma lagarta não tem essa capacidade. Então, por isso que é diferente. Sim, Eduardo. Complicado. Amensalismo. Notem aqui, nós temos uma outra relação que... Ai, gente, de novo. É negativa aqui, tá? Eu vou ter que organizar os slides, que acho que a professora não estava bem quando fez os slides e errou. Isso que eu reviso várias vezes, mas, enfim. Ela vai ser neutra para alguém e negativa para um outro ser. Como é que funciona? Gente, o amensalismo, ele é uma das relações ecológicas mais importantes para o ser humano. Por quê? Porque Alexander Fleming, um cara lá super importante, há muitos anos atrás, ele estava lá fazendo as culturas dele, né, cientista. Então ele tinha umas culturas de bactérias. E daí, bom, vocês sabem que as histórias elas não acontecem bem assim, mas foi mais algo parecido. Daí um dia, acidentalmente, começou a crescer uma colônia de fungos em uma dessas culturas. Isso daqui a gente chama de placa de cultura, tá? Ela vai ter um meio propício para o desenvolvimento de micro-organismos. E daí aqui, ó, essas fitinhas que vocês estão vendo, essas listras, são as bactérias, tá? É a população de bactérias. Só que o que aconteceu? Caiu essa população de fungos ali, tá? Não me perguntem como. Mas caiu ali. E aí ele foi estudar e ele se deu conta, vejam aqui a gente tem o nosso fungo, que na região próxima do fungo teve uma interrupção no crescimento das bactérias. Nós não temos bactérias aqui ao redor. E essa é uma relação de amensalismo que a gente chama de antibiose. E é o princípio básico da origem dos antibióticos, gente. Sabe aquela coisa que a gente toma quando a gente fica com dor de garganta por muito tempo, e daí tem placa, a gente vai no médico, aquela amoxicilina básica? Então, surgiu daí, porque um dia caiu um fungo numa placa de cultura de uma bactéria, e a gente se deu conta que existem substâncias que alguns fungos, o penicillium, no caso, né, que foi o que criou a penicilina, que eles naturalmente produzem substâncias que são tóxicas para outros seres vivos. Então, assim, é que nem o xixi deles, sabe? Tipo, é uma excreta aleatória que eles têm lá, que para eles não faz a menor diferença excretar ou... Enfim, eles precisam excretar, né? Mas não faz diferença. Não tem toxicidade para eles. Só que para outros seres tem uma toxicidade grande. Então, assim que surgiram os antibióticos. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, a questão da araucária. A araucária, se vocês forem ver, elas não crescem em grupos, né? Elas têm um espaço que parece que fica meio vazio, assim, a grama ao redor delas, porque elas têm uma resina que cai no chão e que delimita um espaço em que outros vegetais não conseguem crescer. A gente tem a maré vermelha, que também é algo que a gente vai estudar, que são algumas algas que elas produzem uma toxina, uma neurotoxina. E é natural, uma excreta natural delas, não é uma coisa intencional, tá? E daí nós chegamos numa relação super complicada, que alguns autores não falam mais, outros autores ainda falam que é, mas como a gente sabe que o vestibular às vezes cobra umas coisas antigas, eu resolvi trazer para vocês, que é o esclavagismo, um nome um pouco polêmico, alguns preferem chamar de cinefilia. Mas por que seria um esclavagismo? O que seria isso, né? É quando um ser vivo se aproveita dos trabalhos ou do produto do trabalho de outro ser vivo. Então aqui parece que essa formiguinha tá fazendo algum tipo de sacanagem com o pulgão, mas não é, tá? É que o pulgão, ele pega... Então, João, esse que é o problema, tá? Por isso que a gente tem essa dificuldade. Tu já vai entender. Ele pega um açúcar. O pulgão, ele vai sugando seiva, tá? E vai pegando essa seiva docinha, então uma seiva elaborada. E daí, ele vai enchendo. Só que ele é muito guloso, então ele vai enchendo, e começa a sair um pouquinho dessa seiva elaborada com aquele açúcar pelo ânus dele. E daí a formiga, né, que não é boba,
Ela vai ali, ela chega, opa, tem um pulgão ali, ele tá comendo, tá aproveitando, ó, tá, olha, tem um açúcar ali, nossa, tá ótimo. Eu não sei se é daí que saiu o cu doce, mas olha, talvez. Gente, todo mundo maior de idade aqui, né? Mas daí a formiguinha ela vai comer esse açúcar do bumbum. Então vamos tentar ser um pouco mais corretos para o YouTube, do pulgão. Gente, pro pulgão não faz diferença, né? Aquilo ali ia sair de qualquer jeito. E não é uma relação assim super intensa, como alguns de vocês, sacanagem, já estão pensando, né? Mas o que acontece? Pro pulgão não faz diferença. E pra formiga é positivo. Só que a gente tem uma outra relação, que é esse daqui. Eu não sei se vocês conhecem o cuco, um passarinho, né? Ele é super famoso porque ele pega o ovinho dele e ele larga em outros ninhos. Então ele vê um ninho, ele, tem um ninho com ovinho. Aí ele vai lá e ele larga o ovo dele lá e vai embora, tipo. Aí a mamãe daquele ninho originalmente volta e vai lá e ela cuida dos seus ovinhos. E daí quando nasce, né, ela vê, nossa, tem um bicho estranho aqui, Jesus, o que que tá acontecendo? Esse filho é meu, mas só pode ser dela, né? Tá no ninho dela, então ela vai criando. Gente, olha o tamanho do bicho. Claramente esse treco não é dela, né? Não saiu do ovo dela. Mas o cuco, ele chega, inclusive, a jogar os outros ovos, tá? Pra fora, às vezes. Se ele rachar antes de outros ovos, ele vai, tipo, jogar pra fora ou jogar os filhotes. Então, tem essa relação que a mamãe, ela larga ali. Sobrevivência, né, Vitor? Cada um faz o que pode. E daí ele... notem que pra mãe vai ser muito mais prático, né? Ela não vai ter nenhum trabalho. Pro filhote vai ser positivo, porque vai ter um cuidado parental. Só que pensem que pra essa mãe aqui, que, porra, além de perder os outros filhotes dela, ela ainda tá tendo que alimentar esse treco, é negativo, né? Tem um trabalho ali envolvido. Então, por isso que a gente não sabe muito bem, não se classifica muito bem. Mas daí, se você perguntar isso, vocês leiam e vocês vejam o que tá escrito. Ele tá falando de alguém sendo prejudicado? Porque se alguém estiver sendo prejudicado, é menos. Ah, não, todo mundo está sendo beneficiado, então é mais. Ah, não, é neutro, então é um zero. Gente, vejam isso, entendam esses três conceitinhos do mais, do menos e do zero, e tentem aplicar isso a situações, assim, que vocês vejam. Pega, abre no Discovery Channel algum dia, assim, quando tiver aqueles filmes de animal, sabe? E tenta ver, que relação será que é essa? E conversem com a gente. E daí a gente pode ir conversando. Sim, Jéssica, acho que tem uma relação aí com essa coisa do nome, e por isso também que ela é bastante polêmica, né? Porque a escravidão a gente sabe que envolve bem mais questões. E, gente, essas foram as nossas relações. Olha só quanto tempo que a gente teve para conversar, deu até pra falar bobagem. Aqui eu trouxe para vocês, daí como sempre, o nosso glossário, em que eu coloquei todas as relações, escrito direitinho o que são para vocês terem depois. E caso não tenha nenhuma pergunta, é isso.